Boa noite, gente. Eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre o Laserdisc, né? Ou mais conhecido como LD. Foi o primeiro disco óptico de armazenamento de áudio e vídeo disponível ao público. A tecnologia foi demonstrada em 1972, num protótipo das empresas MCA e Philips. Estavam disponíveis no mercado a partir de 1978 em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, como a MCA DiscoVision. Neste primeiro ano, a Pioneer Electronics também licenciou o formato e passou a distribuir como Laser Videodisc. Em 1980, o nome foi resumido para Laserdisc e depois, em 1981, para Laserdisc, sem a letra maiúscula no meio. Bom, gente, agora eu vou botar aí para vocês verem a diferença entre um Laserdisc e de um DVD ou CD de música, né, que são do mesmo tamanho, para vocês verem. Essa tecnologia do disco óptico usada no substrato transparente foi desenvolvida por David Paul Gregg em 1958. É uma tecnologia já bem antiga, né? Patenteada em 1961 e 1969, a Philips desenvolveu o disco óptico de substrato reflexivo, o qual tinha grandes vantagens. Sobre o substrato transparente, a MCA e a Philips decidiram unir as forças em 1972, fizeram a primeira demonstração pública do disco óptico do vídeo. O Laserdisc teve sua estreia comercial em 1978, apenas 2 anos após o VHS e quase 4 anos antes do primeiro CD, que tem suas bases na tecnologia do Laserdisc, ou seja, o CD evoluiu dele, né? A primeira das empresas tinha a Philips como fabricante dos reprodutores, né, os players, né, que tocavam esse formato de disco, e a MCA, produtora e distribuidora dos discos. Não durou muito. Vários cientistas ligados ao projeto se desligaram das empresas e alguns, como Richard Rickson, Ray Derkin e John Wilson, se uniram e fundaram a Optical Disc Corporation, atual ODC Nimbus, um dos nomes fortes hoje em dia na produção e autoração de discos ópticos em geral. Na década de 1990, as estimativas indicam que o Laserdisc estava presente em 2% dos lares norte-americanos e em 10% das residências japonesas. Na Europa e principalmente no Brasil, que nunca teve distribuidores oficiais, o LD sempre foi resumido a nichos de entusiastas de alta tecnologia. Gente, foi uma tecnologia que não pegou no Brasil. Poucas pessoas realmente tinham o Laserdisc. Eu trabalho com eletrônica já há muitos anos. E de todos os técnicos que eu conheço, eu acho que só posso citar um cara de todos que eu conheço que tinha um reprodutor de Laserdisc e eu acho que 2 ou 3 discos, né, para reproduzir nesse equipamento. E hoje eu posso dizer para vocês, assim, nesse ano de 2017, que poucas pessoas que têm um aparelho desse ainda funcionam, né? A maioria pararam, pifaram, deram problema, né, e não tiveram reparo. Hoje em dia é quase que impossível se eu conseguir determinados materiais com equipamento desse para fazer um reparo. Tinha um canhão a laser, né? Um dos primeiros reprodutores de LD, eles utilizavam válvulas laser de gás de hélio, neônio, com luz de tonalidade vermelha alaranjada. Mas com a popularização dos CDs, logo eles foram substituídos por diodos semicondutores e produziram lasers infravermelhos. Hoje em dia, todos os produtores lasers de hélio neônio são muito raros, tanto pela curta durabilidade deles, de sistema, quanto pela pouca quantidade produzida. Os lasers hélio neônios também foram vítimas de técnicos amadores, que canibalizavam suas válvulas, esgotando seus estoques de reposição. Praticamente não existe mais. Formato e velocidade de reprodução, gente. Foram desenvolvidos praticamente três formatos de reprodução, né, de leitura da informação no disco. É o CAV, é o Constante Angular Velocity, ou Velocidade Angular Constante. O CLV, que é o Constante Linear Velocity.
ou velocidade linear constante, e o CAA, Constante Angular Acceleration, aceleração angular constante, né? Todas elas tiveram um período, né, de desenvolvimento e teste, né? Elas mexiam principalmente algumas coisas com velocidade, compressão do sinal digital, né? Mas eu acho que a que ficou mais, assim, talvez tenha pego mais, pelo menos foi a que se popularizou, da pouca coisa que veio aqui para o Brasil, foi a CLV. Não vamos entrar muito nesses detalhes. Opções de áudio, né, que a gente tinha na época, né? Em vias de regras, o Laserdisc tem a opção de oferecer até 4 faixas de áudio. Era uma das vantagens nele, sendo 2 analógicas, trilhas esquerdas e direitas de áudio, e 2 digitais, trilhas 3 e 4 de dados. O Laserdisc de áudio podia ser armazenado em vários formatos. O Laserdisc NTSC podia apresentar 2 faixas analógicas de áudio, além de 2 faixas de áudio digital, PCM, com uma gravação igual a de um CD de áudio, 44 kHz, 16 bits. Depois foi incorporado o sistema DTS e mudou algumas coisas na saída de vídeo, né? Na verdade era um super vídeo, né? Conexão super vídeo. Existiam alguns reprodutores autorreversos, gente, tá? Desses equipamentos, mas eram bem raros. E alguns, ou a maioria dos equipamentos, reproduziam tanto o LD, o Laserdisc, como reproduziam também, vieram a reproduzir mais tarde os CDs. Tinham reprodutores combos também, mas eu acho que era muito raro. Não me lembro de nenhum modelo agora para falar para vocês. Muita coisa de disco vinha do Japão, tá? O Brasil nem sequer pensava em ter nada disso, né? E mais ou menos foi uma guerra parecida com a do VHS e o Betamax, né? Mas eu acho que aqui no Brasil não decolou. Tá igual o sinal 3D, né? Afundou junto com a Rede TV. As vantagens. A vantagem em frente ao Laserdisc do VHS carregava muitas vantagens. A resolução de 420 linhas da NTSC contra 240 linhas do NTSC, possibilidade de áudio com qualidade CD, incluindo até 4 línguas no mesmo disco. Isso era uma novidade na época, 4 línguas no mesmo disco, 4 idiomas diferentes de áudio, né? E a informação não se deteriorava tão facilmente, né? Ou parecia ser uma coisa infinita, né? Porque a fita magnética que se estragava muito rápida, que no caso o VHS e o Betamax também tinha esse problema, como a fita de áudio, né? Anos depois isso veio cair por terra, né? A desvantagem que tinha em relação ao VHS era que tinha 30 centímetros de diâmetro do Laserdisc, era 30 centímetros um disco, né? Era um lado desejado, difícil de manusear. Era bem difícil de manusear um disco daquele tamanho, bem menos robusto que uma fita magnética. Por causa do seu tamanho avantajado, eles necessitavam de reprodutores com motores potentes que traziam ruídos à sua reprodução. Cada lado do disco armazenava um pouco mais de 1 hora de conteúdo. Com o passar do tempo, como eu falei para vocês, eles apelidaram isso de laser rot, né? Na tradução literal, mais ou menos isso, apodrecimento do laser. Uma degradação do substrato reflexivo do disco óptico, aquela parte brilhosa dentro do disco, né? Que é uma película muito fina. Embora não seja exclusivo do Laserdisc, esse, por ser o pioneiro, o formato mais antigo, foi o primeiro a sofrer com esse problema de efeito de degradação do substrato, né? Com o surgimento de ralos escurecidos nas superfícies reflexivas do disco. Esses ralos vão se espalhando de forma irreversível com o passar do tempo até inutilizar completamente o disco. O caso mais famoso de laser rot foi a edição americana do filme Queima de Arquivo. Olha só a coincidência, né? Queima de Arquivo queimou realmente o disco lá dentro, né? Na verdade, ele foi prensado pela Sony, né? Infelizmente, eu acho que esse primeiro disco que apresentou esse problema durou numa média de quase uns 50 anos, aproximadamente uns 50 anos. Durabilidade muito grande em comparação às fitas magnéticas, né? Bom, gente, em relação ao DVD,
a vantagem é que é difícil determinar uma vantagem objetiva no formato Laserdisc em comparação com o DVD, né? Porque os dois já têm qualidade, né, digital, mas eu acredito que na resolução que ele ganhava, né, uma analogia comumente utilizada em discos de vinil, né? Apesar de ser definição de 15% inferior ao DVD, o Laserdisc não utiliza algoritmo de compressão. Talvez isso fosse uma vantagem mais teórica, né, hipotética, né? E enquanto hoje a gente tem o MPEG, MPEG 2, MPEG 4, entendeu? Outros formatos de compressão, para cada vez caber mais informação no disco, né? Então, naquela época tinha essa vantagem de não ter o formato de compressão, né? Desvantagem, em primeiro lugar, são as dimensões de um DVD. Tem 12 centímetros de diâmetro, o LD tinha 30, né, como eu falei. O número de linhas, né, 500 contra 420 no sistema NTSC. Né, em teoria não representa grande coisa, mas cada linha que você coloca ali, né, já dá uma diferençazinha quase que imperceptível, mas aí temos uma diferença de 80 linhas, já é alguma coisa, né? Talvez naquela época não fosse possível ver numa televisão de tubo, mas hoje numa televisão HD aí a gente já consiga ver, né? Full HD. Gente, eu vou deixar uma tabela aí com vocês também, tá? De comparação de alguns formatos de fitas e coisas, né? Para vocês verem, né? Temos uma informação aqui também, o tamanho do comprimento de onda do laser cada vez menor, para você gravar uma informação cada vez menor no disco para conter mais informações, né? A compressão do sinal aí, necessidade de diminuir de todos os lados, né? Para conseguir botar. E cada vez usando compressão maiores, taxas de compressão maiores. Aí você também vai ter aí uma amostra aí do equipamento, um dos modelos da Pioneer, né? O DVL 919, né? E existem outros formatos também, como o HD DVD, né? E o Blu-ray, né? Que hoje é o que está dominando aí o mercado. Né? Quer dizer, dominando para quem tem muito dinheiro, né? Porque eu mesmo não tenho um reprodutor de Blu-ray. Mas, assim, também não sei se é uma tecnologia que vai pegar, só o tempo vai dizer. Não acredito muito que vai pegar, porque o disco ainda é caro, entendeu? Eu acredito que o DVD ainda vai reinar por um bom tempo. Ele não foi totalmente desbancado, né? E até como hoje o CD ainda inteira aí, e depois ele foi perdendo lugar para o MP3, né? Mas o DVD não perdeu muito esse espaço para a parte de vídeo, não. Né? Talvez pelo fato do Blu-ray ser mais caro, os equipamentos serem mais caros. Bom, gente, isso aí é o que eu queria mostrar para vocês, né? Nessa nossa sessão da nossa playlist, né, de equipamentos do passado aí, né? Hoje falando sobre o LD, o videodisco. O demais é só isso. Uma boa noite e até a próxima.